O Caminho da Morte é especializado em poderes ligados aos mortos, espíritos e ao submundo. Seus seguidores podem criar zumbis, invocar e comandar espíritos, comunicar-se com os mortos e viajar pelo mundo espiritual. Possuem resistência natural ao frio e à decomposição, além de habilidades especialmente eficazes contra mortos-vivos, espectros e espíritos malignos. Sequência 9. Colecionador de cadáveres. Colecionador de cadáveres obtém um aprimoramento físico moderado, acompanhado por uma presença sombria e temperatura corporal reduzida. Essas características concedem resistência ao frio, à decomposição e à corrosividade das auras cadavéricas, além de fazer com que mortos-vivos e espíritos tendam a ignorá-lo, evitando atacá-lo. Ele adquire amplo conhecimento sobre mortos-vivos, compreendendo suas características, fraquezas e comportamentos, bem como dos cadáveres comuns, o que o torna um especialista em autópsias. Sua espiritualidade é levemente aprimorada, permitindo o uso da visão espiritual para enxergar fantasmas, espectros e fenômenos não físicos, analisar partes da alma, deduzir o estado emocional e a saúde de uma pessoa e identificar auras mágicas. Devido à sua natureza singular, o colecionador de cadáveres é capaz de ver diretamente corpos espirituais, incluindo parte dos espíritos malignos e espectros inquietos, mesmo sem ativar a visão espiritual. Sequência 8. Coveiro. O coveiro desenvolve a habilidade de comunicação com espíritos, permitindo interagir inicialmente com um pequeno número de espíritos próximos. Essa comunicação pode ser usada para exploração, coleta de informações ou para auxílio em tarefas simples. Comandos básicos podem ser transmitidos a múltiplos espíritos, como agarrar e imobilizar um alvo. Com o olho da morte, ao pressionar os próprios olhos, estes assumem uma coloração acinzentada e depois incolor, permitindo ao coveiro identificar rapidamente fraquezas até mesmo de mortos-vivos e espíritos desconhecidos, apenas pela observação. Como aprimoramentos gerais, o coveiro recebe melhorias no físico, na espiritualidade e na visão espiritual, ampliando sua capacidade de percepção e interação com o mundo dos mortos. Sequência 7. Médium espírita. O médium espírita domina a canalização espiritual, que permite comunicação direta com espíritos da natureza e almas errantes no mundo real, sem necessidade de magia ritualística. Ele pode canalizar espíritos recentemente falecidos, como inimigos derrotados, para extrair informações valiosas. Graças à afinidade espiritual, espíritos falecidos e naturais o percebem como um companheiro espiritual, não como uma ameaça, tornando-os mais propensos a cooperar e compartilhar conhecimento, dependendo da relação estabelecida. Como disfarce zumbi, o médium espírita pode simular a aparência e a aura de um morto-vivo, aumentando sua resistência à decadência, frio, morte e outras auras corrosivas, facilitando a atuação em ambientes perigosos. Como aprimoramentos, ele adquire amplo conhecimento em misticismo, especialmente em magias ritualísticas ligadas aos espíritos, incluindo técnicas seguras de canalização, métodos para lidar com os riscos de canalizar espíritos de criaturas vivas e protocolos eficazes de comunicação espiritual. Sua percepção espiritual torna-se extremamente aguçada, permitindo detectar espíritos ocultos mesmo de olhos fechados. Sequência 6. Guia espiritual. Com a linguagem dos mortos, o Beyonder pode falar uma língua mística capaz de forçar o espírito de um alvo a abandonar o corpo físico, ignorando completamente a proteção da carne e do sangue para atingir diretamente o corpo espiritual. A habilidade de ressurreição permite reanimar cadáveres como esqueletos vivos ou zumbis. No entanto, essas criaturas não possuem vontade própria nem vitalidade real, funcionando apenas como servos mortos-vivos. Como aprimoramento, a canalização espiritual torna-se mais profunda, permitindo interagir ativamente com o mundo espiritual, recrutar mensageiros por conta própria e obter auxílio de certas criaturas desse plano. Além disso, o Beyonder adquire vasto conhecimento sobre o mundo espiritual, compreendendo melhor suas regras, perigos e entidades. Sequência 5. Porteiro. O guardião dos portões domina a porta para o submundo, sendo capaz de sentir, invocar e utilizar portais para o submundo. Ele consegue perceber entradas para esse domínio e controlar os mortos-vivos que ali habitam, atuando como um verdadeiro vigia entre o mundo dos vivos e dos mortos. Com o mundo inferior interno, o guardião utiliza o próprio corpo como uma gaiola espiritual capaz de abrigar inúmeras almas, falecidos e espíritos naturais. Isso permite que ele transporte um exército de mortos-vivos de forma discreta, sem manifestações externas evidentes. Por funcionar como um submundo em miniatura, essa habilidade também torna o guardião um alvo prioritário para a possessão por espíritos malignos, já que oferece um ambiente ideal para a sua existência.
Como aprimoramento, a canalização espiritual é levemente fortalecida, aumentando um pouco o número máximo de mortos-vivos e espíritos controláveis, embora sem uma mudança drástica em relação à sequência anterior. Sequência 4. Imortal. O imortal possui a habilidade de reencarnação. Apesar de ter uma vida extremamente longa, a cada 60 anos ele morre e ressuscita, perdendo todas as memórias e reiniciando seus níveis de loucura. Após o renascimento, precisa recuperar gradualmente suas lembranças como se estivesse iniciando uma nova existência. Ele detém a autoridade do submundo, obtendo poder parcial e controle direto sobre esse domínio, que pode ser usado para diversos efeitos místicos. Essa ligação permite a travessia do mundo espiritual, usando o mundo espiritual como meio de deslocamento. Seus aprimoramentos incluem um aprimoramento físico elevado, no qual ataques físicos deixam de ser fatais a menos que o corpo seja completamente destruído. Seu corpo espiritual pode existir em um estado intermediário entre físico e espiritual, dificultando sua eliminação definitiva. Com a porta para o submundo, o imortal pode criar um campo de batalha favorável, que impõe aos inimigos a atração, invocação e delírios do submundo, além de permitir a invocação de mortos-vivos extremamente perigosos no mundo real. A linguagem dos mortos evolui para um sistema completo de magia abrangendo morte, espíritos, cadáveres vivos, murchamento e escravização. Como um semideus da sequência 4, o imortal obtém uma forma de criatura mítica incompleta. Ignorando as consequências, ele pode liberá-la e assumir a forma de um Quetzalcoatl incompleto, a serpente emplumada, manifestando um vislumbre de sua natureza divina. Sequência 3. Barqueiro. O barqueiro domina as mãos da vida e da morte. Aqueles tocados pela mão esquerda são empurrados para uma morte quase inevitável. Aqueles tocados pela mão direita têm o processo da morte revertido, recuperando a vida. A partir dessa sequência, o barqueiro torna-se parte integrante do submundo e da própria morte, deixando de ser apenas um usuário de poderes para se tornar um agente do ciclo final. Ele passa a deter autoridade parcial sobre a morte. Qualquer ser vivo que faça contato visual direto com o barqueiro morre instantaneamente, até mesmo entidades de natureza divina sofrem danos devastadores ao encará-lo. Seus aprimoramentos incluem um aprimoramento físico extremo, no qual apenas ataques baseados em purificação são realmente eficazes contra ele. Quanto à imortalidade, o barqueiro não revive mais perdendo memórias. Em vez disso, ele se transforma gradualmente em um morto-vivo senciente, mantendo sua consciência ao longo do tempo. Isso também significa que não pode ser eliminado facilmente no submundo, onde sua existência passa a ser estável. Sequência 2. Cônsul da Morte. O Cônsul da Morte detém a autoridade suprema sobre a morte, podendo criar um domínio do tamanho de uma cidade, saturado por palidez e morte, onde formas de vida insuficientemente poderosas morrem instantaneamente e se transformam em mortos-vivos. Para ele, a fronteira entre vida e morte deixa de existir, mesmo morto, continua sendo um Cônsul da Morte, tornando sua eliminação extremamente difícil. Como Rei dos Mortos, exerce autoridade absoluta sobre os mortos-vivos, sendo capaz de abrigar um exército colossal dentro de um submundo interno próprio, funcionando como um verdadeiro reino pessoal da morte. Com a autoridade da morte absoluta, pode drenar toda a vitalidade de uma área, tornando habilidades de ressurreição, substituição ou fuga da morte praticamente inúteis diante de sua presença. Ele também possui autoridade sobre a escravização. Suas ordens são quase irresistíveis para Beyonders abaixo da sequência 2 do caminho da morte, impondo obediência direta e incontestável. Como aprimoramento final, todas as habilidades Beyonder anteriores são drasticamente fortalecidas, alcançando um nível verdadeiramente angelical. Ao atingir essa sequência, eles manifestam uma forma de criatura mítica completa, a serpente emplumada Quetzalcoatl, simultaneamente ilusória e real. Seu corpo é coberto por escamas verdes escuras gigantes, entre as quais crescem penas brancas manchadas por óleo amarelo pálido. De cada pena se estendem tubos negros ilusórios, e todas as escamas e penas carregam símbolos arcanos distintos, expressando plenamente a autoridade da morte encarnada. Sequência 1. Imperador Pálido. O Imperador Pálido detém a autoridade sobre a palidez, podendo criar o mundo pálido, um domínio desprovido de qualquer cor. Dentro dele, as cores morrem e com elas os poderes Beyonder entram em declínio, especialmente aqueles cuja manifestação depende de cor, que enfraquecem progressivamente até falhar por completo. Não apenas seres vivos são afetados, objetos inanimados, conceitos abstratos e até mesmo o próprio conceito da morte podem ser desgastados e dissipados pela palidez. Ele também exerce autoridade sobre a escravização.
Com o controle da alma, pode extrair diretamente o corpo espiritual de um alvo, mesmo quando a extração falha, o efeito causa grave caos mental e severa perda de vitalidade. Como soberano dos espíritos, o imperador pálido exala a nobreza absoluta, livre da aura dos vivos, parecendo uma divindade ilusória reinando sobre incontáveis mortos-vivos. Na autoridade sobre a morte, manifesta o decreto de morte. Qualquer alvo visto ou apontado por eles morre instantaneamente. Esse decreto é eficaz contra todos os seres abaixo do nível de verdadeira divindade capazes de ameaçá-lo. Ainda assim, por se tratar de uma habilidade mecânica, existem métodos específicos de neutralização. Como aprimoramento final, todas as habilidades das sequências anteriores são ainda mais fortalecidas, elevando o Imperador Pálido a uma existência próxima do ápice do caminho da morte. Sequência zero: Morte adormecido eterno. A autoridade da morte ascende a um nível conceitual. Vida morrerá, as memórias morrerão, as conexões entre as coisas morrerão e até mesmo as marcas da existência também morrerão. Autoridade sobre a palidez, a forma máxima de definhamento onde todas as coisas desaparecem. A mente, a vontade e os poderes do Beyond gradualmente silenciarão e sucumbirão a uma imobilidade mortal sob a influência da autoridade da palidez. Autoridade sobre a escravização. Eles são os escravizadores de todas as coisas que têm almas. Autoridade sobre o ponto final. Eles são o destino final de todas as coisas, o ponto final comum de toda a vida. Autoridade sobre os mortos-vivos. Eles são a própria fonte da existência dos mortos-vivos, o mestre de todos os mortos-vivos. Essas autoridades se sobrepõem à autoridade da deusa mãe da depravação e escuridão eterna. Se você curte se aprofundar nesse universo de mistérios e segredos, já deixa o link para apoiar o canal. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para não perder o controle.